Olá, meus irmãos. Vamos começar hoje falando sobre um texto muito importante, umas passagens muito importantes sobre um acontecimento histórico sobre a vida de uma pessoa, sobre a vida de Esther, a rainha Esther. Vamos ver aqui a coragem que a rainha Esther teve diante de várias situações, várias coisas que aconteceram na vida dela, perigos que aconteceram na vida dela. Então vamos ver a coragem da rainha Esther diante de grandes perigos que estavam ali iminentes na sua vida e na vida do povo dela. E para isso eu vou estar aqui agora dando uma introdução em que tempo estava acontecendo, quem eram os personagens que estavam ali envolvidos, sobre esses acontecimentos. Para isso, a gente vai ver que ali o rei daquela época era o rei Assuero, conhecido também como rei Xerxes no grego. Ele era o rei que reinava da Índia até a Etiópia. Ele tinha um grande reinado, o reino dele era muito grande, muito vasto. E ele na época tinha sua esposa, Rainha Vasti, que era a esposa ali do rei Assuero naquela época. O rei ele estava num momento de muita alegria, de gozo ali, de muita alegria, e então ele decide fazer um grande banquete, um banquete muito grande para comemorar com todos os nobres, com todos os líderes ali daquela região, com todo o seu reino, ele queria se alegrar, e então ele fez esse grande banquete. E durante esse banquete, ele queria que, em um dos certos dias, ele queria que a rainha Vashti viesse ao seu encontro, viesse visitá-lo em seus aposentos reais. Só que a rainha Vashti, ela foi tomada por alguma rebeldia muito grande dentro dela. E então ela desobedece à ordem do rei e não vai ao encontro do rei. E o rei, então, ele fica furioso, ele fica muito irado com tudo isso. E então ele se aconselha com seus conselheiros, com as pessoas que estavam ali à sua volta. E então, todos os conselhos que ele recebeu foi: tire Vashti do reino, tire Vashti da realeza. E então foi isso que o rei fez. Ele pegou e fez que a rainha Vashti deixasse de ser rainha. Ele tirou ela do seu reino e, e assim deu-se continuidade a seu reinado. E então, logo em seguida, o rei ele faz um decreto para os seus oficiais que eles busquem em todo o seu reino ali as mulheres virgens de boa aparência, bonitas, formosas, para que fossem levadas para o seu harém, para que então o rei escolhesse uma nova rainha. E então foi isso que aconteceu com os oficiais. Eles saíram à procura de todas as jovens, solteiras, virgens, bonitas, para que fossem levadas para o harém. E dentro dessas moças era Esther. Ela era uma judia que tinha saído de Jerusalém por conta do exílio que tinha acontecido, e ela estava vivendo ali na cidade de Suzã, na cidade que o rei Assuero governava. E Esther, ela foi uma das jovens virgens muito bonitas que foi levada para o harém. Ela estava ali, ela foi levada para o harém junto com muitas outras jovens, e ali ela passou a viver o resto de sua vida. Durante um grande dia, o rei, ele, depois de um bom tempo, que todas as moças estavam sendo ali cuidadas no seu harém, sendo ali bem alimentadas, bem vestidas, bem perfumadas, o rei decide então ver as moças. E então ele vê a Esther. Quando ele vê Esther, ele fica assim, estonteado de tanta beleza. Ele fica assim, deparado, ele fica assim, passado, ele fica extasiado com quanta beleza Esther tinha. Esther provavelmente devia ser uma mulher muito bonita mesmo. Uma mulher assim, que quando ela chegava no lugar, ela se destacava por conta da sua beleza. Essa deveria ser Esther. E quando ele vê Esther, logo em seguida ele já faz o seu pronunciamento, que Esther seria a sua rainha, que Esther seria a próxima rainha do seu reino. E assim foi o que aconteceu. Esther se tornou a rainha do rei Assuero e assim começou a viver como rainha ali. Outro personagem também que vão ser apresentados aqui foi Amã. Amã, ele era
o braço direito do rei. Era aquela pessoa que tinha toda a autoridade abaixo do rei para fazer o que quiser, tomar as decisões que quisessem, decretar os decretos que ele quisesse. Ele tinha essa autoridade, porque foi dada pelo rei para ele. Ele era o braço direito do rei. E através disso, Amã cria em Amã, em seu coração, um orgulho, um sentimento muito grande no seu coração, e ele queria que todas as pessoas à sua volta, que estivessem abaixo dele, se prostrassem e se reverenciassem a ele. Só que tinha uma pessoa que não fazia isso. Tinha uma pessoa que não se prostrava nem se reverenciava a Amã. E esse era Mardoqueu. Esse Mardoqueu, ele era, por coincidência, ele era o tio de Esté. Ele era um judeu, tio de Esté, que criou Esté como se fosse a sua filha. Então, Mardoqueu, ele não se prostrava diante de Amã. E isso trouxe em Amã uma fúria, uma raiva, uma ira fora do normal. E então, através disso, dessa fúria, dessa raiva que deu no seu coração tão grande sobre Mardoqueu, Amã decide fazer um decreto que exterminasse todo o povo de Mardoqueu. Ele não queria só matar Mardoqueu. Ele queria que todo o seu povo fosse destruído. Todo o seu povo fosse aniquilado. E foi isso que Amã conseguiu fazer. Amã conseguiu que o rei assinasse esse decreto, que todo o povo judeu ia ser exterminado, ia ser morto pelo reino. E então, meus irmãos, aqui agora a gente consegue ver, entender um pouco mais sobre o contexto, sobre que Esther estava envolvida, o que aconteceu com Esther, em que posição Esther ela se tornou, o que ela se tornou. E então conseguimos ter uma abrangência muito grande aqui da história e do texto. E para isso, meus irmãos, vamos ver atitudes que Esther teve, que encorajaram a rainha Esther. Atitudes que encorajaram ela diante desse perigo, diante dessa situação tão perigosa que estava ali envolvendo ela e o seu povo. E para isso, nós temos 3 atitudes que mostram essa coragem que Esther teve. Nossa primeira atitude, meus irmãos, foi a paciência que a rainha Esther teve diante desse perigo tão grande. Ela teve uma paciência muito grande, algo que tomou ela e que mostrou e nos ensina como devemos ter paciência. E para isso, meus irmãos, vamos estar lendo um texto que se encontra ali no livro de Esther. Vamos ver alguns versículos agora. Vamos ler aqui agora o capítulo 2 de Esther, nos versículos 22 a 23, só para a gente entender um pouquinho melhor. Depois vamos ler outros. Então, no capítulo 2, versículos 22 e 23, diz assim: Mardoqueu, porém, descobriu o plano e o contou à rainha Esther, que, por sua vez, passou a informação ao rei, em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os 2 oficiais foram encarregados e tudo isso foi escrito nos registros históricos da presença do rei. Aqui vemos que Mardoqueu, ele descobriu uma conspiração que estava acontecendo com alguns oficiais ali do reino, querendo matar o rei. E Mardoqueu escuta isso e conta a rainha Esther. E a rainha Esther, ela automaticamente já contou para o rei. E o rei, então, manda investigar essa situação e descobre que era realmente verdade. E então, tudo isso foi registrado no livro dos registros reais. Então, isso foi só um fato para a gente entender um pouco melhor lá na frente. Vamos ler agora o capítulo 3, o versículo 1 e 2, e depois o 5 e o 6. Capítulo 3, a partir do verso 1. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Ametada, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvaram-se e prostraram-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então, aqui, como eu falei, Mardoqueu, ele não se prostrava nem se curvava diante de Amã. E isso trouxe uma ira muito grande. Versículo 5 e versículo 6.
Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todo o povo judeu e o povo de Mardoqueu e todo o império de Xerxes. Então, todo o povo judeu ia ser morto em o império do rei Assuero. Todas as pessoas iam ser mortas. Todos os judeus iam ser mortos. E Esther, então, ela fica sabendo dessa situação, desse decreto que Amã fez. E então ela é tomada por uma paciência muito grande, que vamos ver agora nos versículos 4, do capítulo 4, do 15 ao 17. Então, Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou e cumpriu-se todas as instruções de Esther. Então, meus irmãos, aqui vemos que Esther foi tomada por uma paciência. Ela podia, por ser rainha, automaticamente correr para o rei, correr ali para os oficiais e falar que Amã queria matar ela e todo o seu povo. Mas Esther, ela sabia que se fizesse isso, talvez ela não seja escutada. Ela tinha esse medo, ela tinha essa preocupação de entrar de vez e poderia ser que ela não fosse escutada. Então, o que ela decidiu? Ela decidiu recorrer à melhor solução que ela poderia fazer, que era se recorrer a Deus. Ela decidiu, então mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus em Suzã e jejuem em meu nome, em meu favor. Esther, então, ela decide se aproximar de Deus. Ela decide, então, se ali entrar em um momento de comunhão com Deus. Ela decide, e não decide só ela decide que todo o seu povo devia fazer isso, porque ela sabia que era algo muito sério que ela estava lidando. Era algo que estava ali lidando com vidas de outras pessoas, com a sua própria vida, e ela não queria que todo o seu povo fosse exterminado pelo Amã. E então ela decide recorrer a Deus. E então, com muita paciência, ela decide jejuar e entrar ali em comunhão com Deus durante 3 dias e 3 noites. Todo o seu povo judeu e as pessoas que estavam em volta da rainha Esther, como vemos que as suas criadas também fizeram isso. Então nós vemos que uma das primeiras atitudes foi a paciência que Esther teve, e através dessa paciência ela entendeu que ela devia entrar em comunhão com Deus, ela devia estar ali próximo a Deus, recorrendo a Ele sobre essa situação tão perigosa que estava acontecendo. Então vemos, meus irmãos, que a paciência foi o grande chave aqui desse ponto, dessa primeira atitude. Ela teve uma paciência para lidar com essa situação. E para isso, meus irmãos, agora vamos ver a nossa segunda atitude que Esther teve, que foi o cuidado. Esther teve cuidado em lidar com essa situação, em situação de perigo. Ela teve muito cuidado em lidar com isso. E para isso, meus irmãos, vamos estar lendo o capítulo 5, dos versículos 1 até o 4. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou-lhe na ponta do cetro. O rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. A resposta de Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que eu lhe prepararei. Então, meus irmãos, vemos aqui que Esther, ela teve um cuidado muito grande. Ela poderia simplesmente chegar ao rei e falar: meu rei, Amã quer matar a mim e ao meu povo. Mas não, ela teve cuidado, ela teve ali muito cuidado em lidar com essa situação.
Ela queria primeiro agradar o rei, ela queria mostrar ao rei que ela era a rainha, que ela estava ali, que ela era uma pessoa notada. Então ela preferiu ter paciência e decidiu fazer esse banquete para o rei no dia seguinte. Então, ela teve muito esse cuidado. Ela não quis logo ser desesperada, ela não quis se mostrar uma pessoa agoniada. Pelo contrário, ela teve o cuidado de falar com o rei na hora certa. Ela quis usar o status de rainha que ela tinha, a posição de rainha ao seu favor. Ela queria ter todo esse cuidado, essa preocupação ali para falar com o rei. Ela não queria simplesmente chegar e falar tudo para ele de uma forma que poderia que ele não a escutasse. Então ela procurou ter esse cuidado. Deus capacitou Esther com coragem para que ela pudesse, então, conseguir administrar essa situação. Esther tinha depositado toda a sua confiança em Deus. Ela, através daquele momento que ela teve de oração, de jejum, ela simplesmente depositou a sua confiança em Deus e sabia que se fosse do agrado de Deus, se fosse da vontade de Deus, o rei escutaria ela. O rei teria misericórdia dela e escutaria o seu pedido. Então, esse foi o segundo atitude de Esther. A nossa terceira atitude de Esther que podemos ver foi a sabedoria em dizer o pedido ao rei. Como ela usou, os meios que ela usou, como ela falou, as formas que ela falaram. Então, vamos ver aqui que Esther teve muita sabedoria vinda de Deus para lidar com essa situação. E para isso, meus irmãos, vamos estar lendo os versículos do 5 ao 10 do capítulo 7. O rei Xerxes, o rei Assuero, perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: o adversário inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho e saiu dali e foi para o jardim do palácio. Percebendo que Amã, que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por a sua vida a rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada, e então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha a minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, e alguns oficiais cobriram o rosto de Amã, e um deles chamou Arbona, que estava a serviço do rei, e disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforque-no nela. E assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu. A ira do rei se acalmou. Então aqui, meus irmãos, vemos que Esther teve cuidado. Esther, ela teve um cuidado muito grande e a sabedoria para falar com o rei. Ela decidiu então que na segunda visita ao rei, nesse segundo banquete que ela iria dar ao rei, ela poderia lhe falar. A mãe estava ali confortável, ali ao lado do rei. Ele não esperava por aquilo de Esther. Ele não esperava que Esther fosse uma judia e queria recorrer ao rei sobre essa situação tão delicada que estava acontecendo com ela e com seu povo. E assim, vemos que Esther teve muita sabedoria. Como ali fala em Tiago também, que nós devemos pedir a Deus por sabedoria e Ele nos dará sabedoria. E acredito que foi isso que Esther fez. Esther, quando ela teve esse momento de oração, esse momento de jejum ali, um momento que ela estava ali fraca, enfraquecida e estava se voltando para Deus, ela pediu: Deus, nos dê sabedoria para lidar com essa situação. Provavelmente essa foi uma das suas orações, um dos pedidos que ela fez a Deus, porque ela estava com medo, por ela ser uma rainha nova ali, por ser uma judia, ela tinha muito medo. E então ela foi tomada por uma sabedoria, por uma paciência, por um cuidado muito grande para lidar com toda essa situação. E Deus a honrou ela. Deus teve misericórdia dela e honrou ela por tudo que ela tinha consagrado a fazer. Ela tinha se procurado se envolver com o rei, ela tinha procurado ali estar em comunhão com Deus,
se envolver com Deus, e então Deus se agradou disso. Deus se agradou de toda essa atitude dela, de todas as coisas que ela se propôs a fazer diante de Deus. E Deus cuidou e preservou ela e o seu povo. Mardoqueu foi salvo, e Amã, que tinha programado toda essa destruição, toda essa matança, morreu na própria forca que ele mandou fazer para Mardoqueu. Então vemos que Deus teve compaixão, cuidado com Esther e com seu povo, por conta de tudo que Esther propôs a fazer. Esther, ela tinha entendido que ela tinha sido nomeada como rainha, não por à toa, não por acaso, mas porque ela sabia que ela tinha sido colocada como rainha para poder ajudar o seu povo, para poder cuidar, salvar do seu povo. E foi isso que ela entendeu e conseguiu fazer, graças a Deus. Ela conseguiu entender tudo isso e, através dela, junto a Deus, ela conseguiu entender e usar sua posição a seu favor. E então, meus irmãos, devemos entregar todas as nossas situações a Deus. Devemos fazer que nem Esther. Nós devemos colocar todas aquelas situações de perigo, aquelas situações que nos deixam aflitos, nos deixam preocupados, devemos colocar na mão de Deus e deixar que Ele trabalhe por nós. Deixar que Ele esteja ali indo à frente, esteja resolvendo todas as coisas. Que Ele esteja cuidando de tudo, como Ele fez com a vida de Esther. Ele cuidou de Esther, protegeu de Esther e seu povo e fez além. Ele pegou Amã e fez com que ele fosse enforcado na própria forca que ele construiu. Então, Deus, além de proteger, eliminou os inimigos de Esther e do seu povo. Esther teve paciência e cautela diante dos perigos vindas da parte de Deus. Ele nos ensinará a hora de agirmos e como agirmos nessas situações. Quando nós procuramos Deus, Ele nos capacita. Ele nos mostra a forma e o meio que devemos agir diante dessas situações. Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá paciência, Ele nos dá cuidado para lidar com todas essas situações. Amém.